Bom dia a todo mundo. Outro dia eu estava relembrando, né, sobre essa teoria da mente bicameral. Eu já até falei um pouco sobre ela em algumas lives. Aí eu pensei, cara, vou fazer uma live inteira sobre essa questão e porque ela, inclusive, dá para ser colocada, né, observada ou percebida nos dias de hoje. Então é interessante dar um rolê nessa teoria da mente bicameral, porque assim a gente vai conhecer um pouco mais a nossa própria mente. Que delícia, né? Conhecer a própria mente é muito bom. O que acontece nessa questão do dilema da mente bicameral? Tem um cara, Julian Jaynes, ou algo do tipo. Um cara que fez um estudo, né, sobre como a mente funciona, né, estudo da consciência. E depois de algumas pesquisas e tudo mais, ver como a mente funciona hoje, observar tipos de doenças mentais, ou nesse rolê todo, observar a evolução do cérebro, né, a evolução fisiológica, biológica, esse paranauê todo, ele teve uma conclusão, uma hipótese, de que a mente, há uns 3 mil anos atrás, né, os seres humanos ainda não tinham o cérebro desenvolvido como é hoje, né? Igual o nosso. Teoricamente, estaria separado, né, o hemisfério direito do hemisfério direito, o hemisfério direito do esquerdo. Eles não teriam a comunicação, né, do jeito que ocorre hoje, né? Hoje, o nosso hemisfério direito e esquerdo fica trocando informação o tempo todo. Mas, teoricamente, lá naquela época, eles não faziam esse tipo de troca de informação e realmente essa voz que a gente ouve dentro da nossa cabeça não parecia que era nós. A gente não tinha essa autoconsciência de que a vozinha da nossa cabeça somos nós mesmos. Era uma coisa, tipo assim, eu não sei o que é essa voz, é como se fosse, sei lá, Deus, anjo da guarda, a natureza, elementais, ou qualquer tipo de coisa que a pessoa acreditasse. Então, assim, entendeu essa parte? Essa parte é bem simples, ó. Era como se o hemisfério direito e esquerdo não tivessem essa comunicação direta, igual a gente tem hoje. Então, eles funcionavam de forma separada, autônoma. Cada um fazia o seu paranauê lá e boa. Só que essas vozes dentro da nossa mente, né, que estaria ali no hemisfério, sei lá, direito das emoções, não parecia que era nosso. Não parecia que a voz dentro da nossa cabeça era nós mesmos. Então, parecia que era alguma entidade interna, ou os daimons, como chamou Sócrates, né, como se essa vozinha fosse o nosso daimon interior, ou qualquer outro tipo de deus ou entidade, ou qualquer coisa que as pessoas acreditassem em cada época e em cada cultura. Aí, o que acontece? Nesse rolê aí, de que a imaginação é realidade, né, para a mente da pessoa, ou seja, ela realmente escuta uma voz que ela mandando ela matar a outra pessoa, que nada mais é do que uma representação ali daquele sentimento de raiva ou ódio que ela tinha, né, naquele momento. Ou seja, essas vozes eram representações das emoções no geral, né, é o nosso corpo, né, a parte emocional e sensível, né, e sensual, digamos assim, né, sensorial do nosso corpo, seria interpretada ali por uma área que transformaria aquilo em vozes na minha cabeça, né? Tipo aquele sensação de perigo, uma vozinha na sua cabeça assim, corre, aí você vai e corre, sacou? Aí depois você pensa, não, Deus, sei lá quem me salvou. Coisa da vida. Então não existia essa separação. Então era muito fácil da gente imaginar que existiam entidades. E lembrando aqui, gente, que a última live eu falei sobre animismo, né? Essa ideia que a gente dá alma às coisas, a forma como a gente compreende a essência dos seres humanos, animais, plantas, a própria natureza, elementais, etc. Então, isso era muito mais fácil de ser conectado
Imagina, você tá lá na fogueira e tudo mais, aí você ouve uma voz falando o quanto o fogo é importante, o quanto o calor é bom. Parece que é o próprio fogo falando com você, mano. Isso é muito legal. Então, ao longo, né, das gerações, conforme o cérebro humano foi desenvolvendo melhor, aí começou a unir, né, a ficar conectado o hemisfério direito e esquerdo, embora ainda estejamos em uma fase em que o lado emocional e sensorial ainda é muito forte e domina o lado racional. Né? O natural do ser humano, né, hoje é ter um lado emocional muito mais forte do que o lado racional, e o lado emocional vai, né, dominar o lado racional. Né? A gente diz que hoje não se pensa, não se raciocina ainda. A gente apenas racionaliza, né, as nossas emoções e as nossas reações. Né? A gente racionaliza os acontecimentos, mas não necessariamente a gente toma decisões racionais. Né? Elas são emocionais e a gente vai e justifica elas de forma racional ou lógica. E aí que a gente entra no dilema atual da mente bicameral, né, que um lado é o emocional, do outro é o racional. Um lado é mecanismo de crença, o outro é lógica. E veremos que a gente vive mais ou menos do mesmo jeito que aquela galera há 3.000 anos atrás. Só que, né, hoje a gente consegue adquirir consciência e compreensão do funcionamento desses mecanismos e então conseguimos também controlá-los. Que afinal esse que é o rolê, né? Controlar nossa própria mente. 3.000 anos atrás, teoricamente, o cérebro não era desenvolvido assim, né? Fisiologicamente e tudo mais, do jeito que é hoje, e os hemisférios funcionavam, né? Os hemisférios direito e esquerdo do cérebro funcionavam separadamente, né, independentemente, e não tinham lá uma comunicação muito boa. E aí, depois, né, e aí nessa época, como a parte emocional que começou a dar vozes, né, tudo aquilo que, né, a gente sente, seja sensorialmente, seja através, ou emocionalmente, então, aquilo de informação que a gente recebia sensorialmente ou emocionalmente poderia ser transformado em vozes, né? E essa voz, né, que dava voz, né, às nossas emoções, não era considerada que era nossa. A gente não percebia que aquela voz interior éramos nós. Então, a gente achava que essa voz vinha de fora, né? Seja em alguma entidade, Deus, qualquer coisa que você acreditasse. Bom, passou o tempo, chegamos aqui, hoje nosso cérebro está bonitinho e tal, e hoje é a conexão, no entanto ainda há a separação, né, entre o emocional de um lado e o racional do outro, e o emocional que domina essa relação hoje, salvo raras exceções, né? Tem gente que nasce com algum tipo de, sei lá, psicopata, sociopata, algum tipo de apatia desse tipo, que tem emocional mais suprimido, né? Mas o normal, né, o geral, assim, é pessoas que o emocional superam o racional. E aí, no máximo, racionalizam as emoções, racionalizam as reações, racionalizam os atos, mas sempre está agindo, mantendo, né, pelo emocional. Vive no modo automático, né, que é o modo reativo, né, não está tomando decisões reais, está reagindo. E claro que isso daí é o que é chamado de mente infantil, né, para as pessoas que ainda não conseguiram despertar dessa primeira fase, que é sair do automatismo. O automatismo biológico, ele é o imperativo comum, né, da nossa natureza, e para sair dele, a gente precisa fazer aquele estudo, né, brutal, dar aquele primeiro rolê, pelo menos, do autoconhecimento. E aí, sim, você entende o seu lado emocional, compreende que o seu lado racional apenas racionaliza
as suas emoções, os seus sentimentos e tudo mais. E aí, pula para a fase, né, do autocontrole, que é bora lá, então, controlar esse Paranauê. E aí sim você vai chegar, né, em um equilíbrio, né, entre o lado emocional e o lado racional. Então, continuemos. Então, hoje, o dilema dessa mente bicameral, ela está aí, né, entre o lado emocional e o lado racional. Na medida em que a gente começa, né, a obter a primeira fase do autoconhecimento, a gente vai ir lá e conhecer as nossas emoções, conhecer as nossas reações, né, conhecer os nossos sentimentos, conhecer a nossa sabedoria e a nossa ignorância também, né, porque é no autoconhecimento que a gente percebe o quão burro e ignorante nós somos. Normal, natural. E aí, finalmente, a gente esvazia a xícara, né, e vai lá buscar conhecimento real. E na onda, e para além do autoconhecimento do emocional e racional, tem uma outra dualidade que está, né, nesse rolê aí, né, que eu sempre falo sobre ela também nas lives, que é a partir ali do lado emocional, a gente vai ter o mecanismo de crença, né, assim como do lado racional, a gente vai ter a lógica, o mecanismo da lógica. Adivinha, é claro que quanto mais emocional, né, tiver predominante, mais predominante é também o mecanismo de crença. Isso é comum. E é o normal, gente, é o natural. Esse é o natural. É você ter um mecanismo de crença mais forte do que o seu mecanismo de lógica e racionalidade. Isso é comum. Por quê? Porque o mecanismo de crença, ele é biológico, ele é natural, ele é parte, né, da nossa biologia. A lógica não. A lógica faz parte de uma evolução mesmo. Se a gente for criado por determinado tipo de cultura, a gente pode ter uma lógica completamente diferente, porque a lógica é algo que é aprendido. No entanto, existem as lógicas que estão dentro dos paradigmas, e existe também uma lógica, né, que seria a lógica Deus, né, a lógica perfeita, a lógica absoluta, a lógica matemática mesmo, né, onde não teria nenhum tipo de dúvida, né, nenhum tipo de meio termo, uma lógica que seria absoluta, que é o que seria, é o que eu mais considero como divindade, né, dentro do meu paradigma, seria essa lógica absoluta. Então, a gente tem essa briga. A nossa mente bicameral, ela está nessa briga, nesse rolê. Entre, de um lado, o mecanismo de crença, onde você não precisa compreender, não precisa racionalizar, não precisa conhecer nada, né? Você só precisa acreditar. Ele é independente da racionalidade, ele é independente da lógica. Ele funciona por si mesmo. E ele se mantém, ele se alimenta, e ele se protege. Né? Por quê? Porque ele está muito mais milhões de anos no nosso cérebro do que a lógica, né, mano? A lógica é uma coisa relativamente nova. Então, o mecanismo de crença, ele tem anos e milênios e, sei lá, milhões de anos de experiência no controle da nossa própria mente. Então, é muito difícil sair fora, né? Então, a gente tem esse dilema ali, ó, entre o emocional e o racional de um lado, entre aquilo que a gente acredita de um lado e aquilo que a gente sabe do outro. Né? E costuma acontecer da gente ter mais coisas que a gente acredita do que coisas que a gente sabe. Inclusive, é o mais comum, óbvio. Então, como que a gente faz para resolver esse Paranauê? Vamos para a prática, então. Às vezes, a emoção faz o ser humano tremer na base. Eu tento não chorar, eu choro pelas pessoas que gosto, e olha que estudo muito sobre Freud. Mas cada dia é uma escola de vida. Nos ensinar racional. Sim, gente, o normal é isso. O natural é ser emocionalmente descontrolado. Isso é o natural. A gente tem que lembrar disso. O natural é ser descontrolado, ser surtado. O natural
né? Você simplesmente ser uma pessoa reativa. Isso é o natural. O que a gente faz no estudo de magia, no estudo de ocultismo e nas práticas, principalmente, é justamente a gente superar a natureza, né? Superar a natureza humana, superar, né, esse espécime humano que a gente é hoje para tentar atingir um nível mais elevado e evoluído. Então a gente está indo aí, dominando o nosso natural, né? A gente vai subindo níveis aí de poder, né? Afinal, a gente começa nessa questão de poder, né? O principal, o inicial, é o poder sobre nós mesmos, né? O poder sobre a nossa própria mente, o poder sobre nossas emoções, sentimentos, reações. Porque senão, né? Se você não tiver nem isso, então você nem começou, né, o rolê ainda do ocultismo. Né, que a primeira fase de autocontrole é essa, o autocontrole. É o controle da sua mente, né, o controle de si. Essa é a primeiríssima fase do despertar. Tipo assim, bora controlar propriamente, mano. Aí, quais práticas a gente pode fazer, então, para ir lá e controlar nossas emoções e controlar nosso mecanismo de crença? Bom, falei sobre algumas, né, do Liber MMMM, e eu falo sobre práticas todo santo dia, né? Então, bora repetir tudo, Paulinho no meu coração. Então, primeira fase, né, para compreender esses dilemas todos, seria, considere aí, né, uma introspecção nas vozes da sua cabeça. Eu costumo dizer que eu tenho diversas personalidades. Então, é uma legião de vozes que eu tenho na minha cabeça. Mas, todas elas são versões de mim mesmo. Eu não vou considerar que são entidades. Mas, quando eu quero considerar que são entidades, também funciona muito bem. Então, às vezes, eu estou conversando com mim mesmo, mas eu estou conversando com o Exu Zen, né, ou a parte Exu, ou a parte Zen, ou eu estou conversando com o fofurizador e fofurizando ele, mas com a consciência de que todas as vozes de todas as entidades da minha cabeça são partes de mim. Afinal, hoje a gente tem já essa possibilidade biológica, né, de comunicação ali no hemisfério direito e esquerdo, então, portanto, a gente consegue compreender que todas as vozes da nossa cabeça somos nós. Mas isso daí é a parte mais simples, né? Aí você fala, não, mas não tem como ser eu. Uma vez eu matei uma pessoa e quando eu me dei por mim, aí eu parecia que não era eu, parecia que eu tinha sido incorporado, digamos assim. Sim, acontece mais ou menos dessa forma mesmo. Só que é uma incorporação dos seus instintos reativos relacionados geralmente a medo ou carência, mas mais pro medo. O mais pro medo é o normal, né? Embora a carência também seja uma das faces do medo. Então existem sim essas incorporações ou possessões demoníacas, digamos assim, só que é de nós mesmos, dos nossos próprios demônios internos. E para quem não viu a live sobre demônios, assistam a live sobre demônios, que ela é super massa. Isso explica o fato de fazer patchworking com Daimons e me questionar se sou eu mesmo, eu Daimon, como um ser externo. Bom, aí depende do paradigma, né? Se você acompanhar o paradigma sobrenatural e por aí vai, você vai poder considerar que é um ser externo. No paradigma biopsicossocial, que é o que eu falo, ele é sempre um ser interno ou que internalizamos. Inclusive, esse é um exemplo muito bom, porque os tradicionalistas, cerimonialistas, sei lá o quê, essa galera conservadora da magia, tem esse argumento de que
não é possível que 72 daimons vivam dentro de mim, né, sem conhecê-los. E aí que tá, realmente não vivem dentro de você, a não ser se pegar as representações arquétipas, né, dos seus medos e vícios, mas a partir daí não é só o daimon, são arquétipos bem mais profundos e primitivos, que podem ser iguais a um tanto de outro tipo de entidade. Mas, na medida em que você os conhece, aí eles se tornam parte de você. Se eu fui lá e li uma ficha de um daimon, pronto, aquele daimon já está dentro de mim. Não que necessariamente ele vá se incorporar, ou etc e tal, essas coisas. Não, mas a informação está dentro de mim. Então, a partir dessa informação, é como se aquela entidade estivesse dentro de mim. Até se você colocar num nível mais radical ainda, é como se apenas ler já fosse uma invocação. Embora, né, o poder da invocação depende de várias outras variáveis. Portanto, dentro dessa perspectiva, né, do biopsicossocial, na medida em que você foi lá, conheceu a entidade, conheceu o daimon, conheceu, seja lá quem que você está indo trabalhar, você já, né, incorporou, ou invocou aquilo para dentro de si. E a partir daí, o ritual que você fizer será com aquele tipo de, como se fosse uma cópia mental, né, daquele conjunto informacional que está dentro de você. Isso é muito doido, né, mano? A mesma coisa acontece com os servos astrais. Ainda que você esteja evocando, né, e pedindo algo a um servo astral, aquele servo astral ele já mora dentro da sua cabeça. Isso é muito legal. Porque no final é a gente meio que enganando a nossa própria mente. E funciona por causa disso. Justamente porque a gente acredita nesse rolê. Isso é muito legal. Tem vezes que eu estou no rolê, andando, falo sozinho comigo mesmo, e quem me vem no rolê falou que eu tava louco. Todo mundo fala sozinho, só que mentalmente, né? Você vai lá, ficar conversando sozinho, igual eu nesse momento, né? Saca só? Nesse momento, eu estou conversando sozinho. Eu estou falando para um celular. Mas, teoricamente, tem pessoas me ouvindo, que são vocês, né? Teoricamente, por quê? Porque, sei lá, né? Vai que vocês nem existem. Vai que vocês também fazem parte da minha mente. Não sei. Mas o normal é todo mundo conversar consigo mesmo. Só que não necessariamente vocalizando essa conversa. Isso explicaria por que as divindades, ao correr dos tempos, se tornaram humanos. Antes, as divindades tinham forma de animais ou de elementos da natureza. Quando os deuses começaram a assumir forma humana, o ser humano subconscientemente percebeu que é algo que vem dele. Também, né? É uma parte de uma das perspectivas, né, que o animismo ele acaba, né, mudando a sua forma justamente numa época em que a gente começa a humanizar mais a gente mesmo. Né? Na época em que a gente começa a criar nossa individualidade, o nosso ego, a nossa própria consciência. Então, conforme a nossa própria consciência, né, vai evoluindo, né, e ficando, a gente tem mais ideia, né, mesmo que vaga, sobre o que somos, então mais a gente vai projetando, né, essa nossa consciência nas entidades, né, ou nas energias da natureza, nos animais e por aí vai. Então, os deuses evoluem junto com a nossa própria consciência humana. Antes era só animal, só planta, só sol, só lua. Mas a gente era muito menos desenvolvido mentalmente. Né? A gente não via o que está além, né, dessa ideia, porque nós mesmos nos considerávamos, né, ainda animais, a gente ainda não tinha despertado para se tornar um ser humano. E na medida que a gente se torna esse ser humano, né, a gente começa a projetar a nossa humanidade nos nossos deuses. Isso é fantástico, né? Amo esse rolê. No Egito, eles diziam que dar nome a algo, aquilo cria vida. Veja dessa forma, esses daimons internos e até mesmo alguns servidores. Sim,
Exatamente, porque nós temos esse conjunto de características e habilidades de forma inata, né, de forma biológica. A gente sabe, né, aprender e conseguir captar todas essas características e habilidades, porque nosso corpo está preparado para isso. Então, na medida de que a gente coloca aquilo dentro, aí o negócio começa a desenvolver. E é por isso que eu sempre digo, invoquem, invoquem, invoquem. Porque é assim que é o processo de autodesenvolvimento. Porque, beleza, que se você fizer a invocação, ele já está dentro de você. Mas aquelas habilidades ficam como se estivessem em uma parte separada do seu inconsciente ou subconsciente. Então, você só terá acesso a essa parte simbolicamente através da conexão que você está fazendo com aquela entidade. Agora, quando você invoca, não, você começa a dissipar esse conjunto de características e habilidades em você. Então, você começa a realmente, né, captar, né, se tornar aquele conjunto, né, realmente ter aquelas habilidades, aquelas características para si. E até que você não precise mais invocar, né, até que você já fique de boa. Por exemplo, quando eu estava começando a gravar vídeo, fazer live, eu ainda tinha uma insegurança, eu ainda tinha aquele medinho, medo do novo mesmo, medo do desconhecido, medo de rejeição. Né? Só que conforme eu fui invocando o cautizador, né, cada vez mais eu fui perdendo todos esses medos, e hoje eu não preciso mais fazer a invocação porque eu me tornei. Né? Então, agora eu tenho aquele conjunto de características e habilidades para mim. Olha que bacana, muito melhor do que ficar só nessa pedição, né? Ô, Céu Astral, me dá um dinheiro aí. Me traz um amor, etc. Tal. Em vez da petição, mano, se torne a pessoa mais foda, fantástica, melhor versão de si mesmo, né? De todas as grandes aventuras que a cachaça me proporcionou, não foram poucas. Agora eu tô dando uma maneirada por causa, né, da questão do cansaço, tudo mais, ressaca. Vai ficando velho, mano, a ressaca vai ficando foda. Então, o nível, né, seguro de consumo seria você mesmo observar o seu corpo. Né? Daí a parte do autoconhecimento também. Como que seu corpo reage à bebida, às quantidades de bebida. E aí você vê qual o nível que é seguro, de boa de consumir. É claro que o ideal, né, é que o álcool também seja um tipo de entidade em que a gente vai invocando aquelas habilidades que ele nos dá. Então, como por exemplo, quando eu fui perder a timidez, eu chapava uma cachaçada, né, para ficar bêbado, né, e aí conseguir conversar com as pessoas. Então, era um tipo de invocação. Né, você está invocando ali uma personalidade que é sua, mas é uma personalidade que só existe enquanto você está embriagado. Então, na medida em que você vai utilizando essa invocação de substância, né, essa quimiognose mesmo, você vai também invocando, né, afinal, você não quer ficar ligado, né, sempre ao fato de beber para ficar divertido, não, pô. Você começa a invocar essas características e habilidades que você está buscando ali naquela bebida ou qualquer outro tipo de substância, né, até que você não precise mais. Né, da mesma forma que se faz com entidades, com céus astrais, com qualquer coisa. Você vai invocando até que você não precise mais. Bacana isso, né? E sim, prejudica o corpo e a mente? Sim. Existem para não prejudicar mesmo, você tem que tomar muito pouco mesmo. Tipo aquela recomendação de, no máximo, uma taxa de vinho por dia. Aí sim você não vai estar prejudicando nada do seu corpo e da sua mente. Mas, para acima disso, sim, prejudica, é normal. E é normal, gente, é normal que prejudique. Afinal, o álcool, ele não é uma substância, né, que a gente considera as plantas de cura. Não, ele trabalha mais no lado do vício. Né? Entre as plantas de poder, né, aquelas, qualquer tipo de coisa que nos dá estado de quimiognose,
Existem aquelas que vão trabalhar no lado do vício e aquelas que vão trabalhar no lado, né, da, sei lá, iluminação, né, como o caso, né, do ayahuasca, por exemplo. Você, nossa, é um trem muito doido. E você larga vícios de lado. Ela luta contra os vícios, ela vai direto pro seu eu superior. A cachaça, não, a cachaça é lá nos seus eus, nos seus demoninhos, né, lá no vício mesmo, no seu mecanismo de vício. Coisas da vida, mas não quer dizer que você não possa fazer um fantástico uso de álcool. Eu aprendi coisa demais com álcool, né? Mas aí cada um, cada um. O que me deixava preguiçoso era a maconha, por isso parei. Fui para o álcool, mas, como você disse, é foda ter que ficar aguentando ressaca. Vou deixar a bebida, mas também gosto de ficar doidão às vezes. Sim, eu tô muito mais na onda de, tipo assim, gosto de ficar doidão às vezes. Claro, delícia, adoro. Mas o que eu faço? Ayahuasca e cogumelos. Ayahuasca e cogumelos fazem parte da minha rotina e me dão toda a parte psicoativa, né, que eu preciso, né, para dar os meus rolês aí no astral e tudo aí vai. E eles são plantas de poder, né, eles não oferecem mal, eles não oferecem nenhum tipo de malefício. Foram amplamente estudados, né, já, e estão dentro da dualidade luz e sombra, né, eles estão bem, né, com foco na luz mesmo. Então faço, mas dou meu rolezinho com maconha também? Dou, direto, de leve. Porque eu sei como ela age em mim, né? Eu sei que ela vai me deixar preguiçoso, vai me deixar procrastinador. Mas de vez em quando é bom para dar uma descansada na mente. Ah, fala sobre tulpas. Tulpas são formas de pensamento. O que a gente vê hoje como servos astrais, eles são tulpas. Né? Originalmente de acordo com a definição do budismo tibetano. Lembrando que no budismo tibetano não tem essa ideia que a gente tem aqui no Ocidente do sobrenatural, né? Lá se trabalha apenas o lado natural mesmo, e nesse caso, bem biopsicossocial, né, de você criar uma egrégora coletiva racionalmente. Então, aquilo dali é a mesma coisa, né, do que a gente vê como servo astral, embora a palavra tulpa tenha sido deturpada, né, aqui no Ocidente, pela galera do sobrenatural, e fala-se, né, que tulpas são entidades que perderam o controle, né, ou que se tornaram sencientes, ou que adquiriram livre-arbítrio, ou que se libertaram, e por aí vai, que vivem agora sem a influência de seres humanos. Na prática, seria a mesma coisa, ambos. Porque na medida em que as pessoas acreditam nessa ideia de tulpa, a própria ideia de tulpa é uma tulpa, né? É uma egrégora. Então, na prática, ambos estão funcionando do mesmo jeito. Se você acredita que isso seja possível, né, uma entidade se tornar, sei lá o que, autossuficiente, então isso será possível dentro da sua realidade. E isso é uma egrégora, uma crença. E também isso é a própria tulpa, porque até essa ideia de tulpa seria uma tulpa, olha que doido. Então, no final das contas, nós não vamos considerar a tulpa dessa forma, de forma sobrenatural. Nós vamos considerar ela de forma biopsicossocial. Tulpa é uma forma de pensamento. É uma egrégora que tem uma personalidade. Uma egrégora artificial, né, que tem ali um conjunto de características e habilidades igualzinho servo astral. Então, servos astrais, dentro dessa perspectiva do budismo tibetano, são tulpas. Claro que eles se tornam tulpas na medida em que eles se tornam públicos. Os servos astrais individuais, eles não têm egrégora, eles podem se tornar tulpa
dessa outra forma aí, né, de você perder o controle dele, mas não necessariamente eles, né, estariam livres de você, né, porque eles só funcionariam dentro da sua própria mente. E é isso, povo lindo do meu coração. Então, bora lá. Como utilizar a teoria bicameral hoje a nosso favor na magia? Bom, você pode utilizar fazendo, né, primeiro, passando por esse rolê que eu falei, né, do autoconhecimento, autocontrole, conseguindo balancear, né, o seu hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e aí você vai o que? Dominar a parte emocional. O grande rolê está aí, né, em você dominar o seu emocional, e aí você pode utilizar as suas emoções da forma como você quiser. Né? E aí que entra a parte da transmutação, do mago é um alquimista, né? É um alquimismo mental que você está fazendo. Você identifica ali uma emoção, e em vez de reagir automaticamente a ela, você não. Você vai lá, compreende ela, entende aquela energia mesmo, e aí utiliza ela a seu favor. Esse é o tipo de transmutação de emoções que a gente faz. Ou você vai utilizar ela ao seu favor, realmente direcionando para aquilo, né, que ela, né, foi criada, digamos assim, né, como, por exemplo, o seu ódio direcionando para um olhar maligno para uma pessoa, aquele olhar implacável, tipo, isso já é magia, né? Fazendo isso diretamente, né, direcionando diretamente, ou transmutando, né, ou pegando aquela energia ali e transformando em algo útil para você mesmo. Como aquele exemplo de, nossa, tenho tanto ódio daquela pessoa lá que eu vou me tornar rica, esfregar na cara dela, tipo isso. Então, saber esses paranauês, saber essas perspectivas, saber esses funcionamentos, né, o funcionamento, o mecanismo por trás, né, dessas ideias para que a gente consiga controlar. E claro que você também pode fazer isso, né, de forma mais sobrenatural, né, que é o que se faz hoje em dia, né, que é utilizar o lado emocional, o lado do mecanismo de crença, né, e aí direcionar ele. E aí entra, é claro, né, no controle do mecanismo de crença. E para você ter controle do mecanismo de crença, o que você faz? Desconstrói todas as suas crenças. Né? Porque aí você vai e controla o seu próprio mecanismo de crença e pronto, faz dele o que você quiser. Então, tudo isso, toda essa parte, né, de como utilizar de forma mágica, observe que é como a gente, né, mecanismos, formas da gente controlar a nossa própria mente. Porque uma vez que a gente controlou, cara, resolveu essa questão, aí a gente direciona ela para onde a gente quiser, mano. Então, o nosso próprio ato, né, de controlar esses mecanismos já é um fantástico ato mágico. E a partir daí, qualquer tipo de ato que a gente tiver, né, ato consciente, será um ato mágico, como diria o Mr. Crowley. Uma coisa simples que eu consegui desconstruir: roupa de brechó traz energia de quem usou. As pessoas inventam umas coisas muito doidas, né? Como tenho o poder de decidir minhas crenças, optei por seguir a linha do lavou, tá novo e nada de energia. É isso. Se você considerar que lavar, né, a lavagem é um banimento, e então pronto, lavou, tá novo mesmo. Quando você acredita nesse lance de que a roupa vem com uma determinada energia, aí ela vem mesmo. Porque a energia não está na roupa, está na sua mente, na sua crença. Então, desconstruir essas crenças funciona dessa forma, a gente perceber que tudo isso que a gente acredita está apenas ali no nosso mecanismo de crença. E isso, cara, é um trabalho, assim,
bem longo, bem difícil de desconstruir. Desconstruir o nosso mecanismo de crença, mas, nossa, é um rolê. Né? Você vai ver que muitas as crenças, elas são muito, se protegem, saca? Elas têm uma autoproteção muito forte. Né? Então, elas têm vários mecanismos internos que vão protegê-la. Então, até que você vai lá, né, e cave mesmo, né? Cava a sua crença, questiona ela, joga lógica em cima, vê se tudo passa realmente pela lógica. Geralmente não. Então, se você não faz isso, você acaba não conseguindo desconstruir essa crença e também não vai ter ali total controle do seu próprio mecanismo de crença. Mas, é claro que não precisa desconstruir tudo para obter poder, gente. Você, só de controlar pelo menos a beiradinha, você já está controlando alguma coisa. O que eu estou falando aqui é controlar tudo. Para controlar tudo, você tem que desconstruir tudo. Aí é um rolê pesado. A gente nem percebe que tem certas crenças, vai no automático, sim. As crenças têm um dos mecanismos de proteção, né, de autoproteção do mecanismo de crença, é justamente ela se camuflar, né? Ela se camufla como se não fosse uma crença. Então, uma vez que você não percebe que aquilo é uma crença, você não questiona. Né? Você acha que aquilo dali realmente é parte da realidade. Né? Isso é muito doido. Quando você não tem a percepção da sua crença, ela é uma realidade para você. Então, é até difícil, né, nessa parte de desconstrução de crença, uma parte difícil é justamente você ir lá e descobrir quais são as suas crenças, porque a maior parte delas está bem camuflada. Aí, no Liber NMN, eu falei sobre o lance de foco na música, né? Aí, você pega uma música tipo essa, de Ganesha, e com foco total nela, é um ritual. Isso é, por si só, um ritual. E não é à toa que usa-se, né, tantos pontos de Umbanda e por aí vai, porque tudo isso, né, a música em si, ela é mágica. Então, você pode utilizar aí o treinamento, né, de foco em som, né, e até a vocalização, né, e pegar uma música dessa aqui, ó, do Ganesha, mano, ouvir ela com foco nela, cara, isso já é o ritual para Ganesha. Olha que doido. Eu acho que Umbanda Quimbanda funciona bem por causa do combo gnose, álcool, dança, música. Não tem como a magia não funcionar, exatamente. Afinal, a gente já sabe que tudo isso é mágico, né? Tem as plantas de poder, são mágicas, né? E elas vão fazer ali o álcool, vão fazer tabaco, vão fazer a ayahuasca e por aí vai. E tem a música, né? Que é extremamente mágica. Então, tudo isso que é utilizado ali, né? Além dos cheiros e tudo mais, a movimentação, tudo isso é essencial para a magia acontecer, e aí não tem como. E é exatamente por isso que pessoas que, até céticos, né, uma pessoa é cética, aí ela vai no terreiro de Umbanda, cara, e vê as coisas que acontecem lá, fica assim, ó, uai, o bicho tá pegando aqui mesmo, hein, cara, vou rever aí as minhas crenças, porque é magia de altíssima qualidade, cara. Ah, como uma mentalização pode trazer aspectos físicos, como arrepios, por exemplo. Isso é uma prova de que nossa realidade pode ser moldada pela mente. Né? Sem isso, se você pegar a parte, né, da parte sensorial, ela é dominada por uma outra parte de nossa mente, né, que é responsável pela parte sensorial. A gente não domina os nossos arrepios, por exemplo. A gente não domina a nossa respiração, o batimento do nosso coração, né, o nosso bocejo, né, as nossas coceirinhas. Isso tudo são reações automáticas, né? São ali controladas por uma parte da nossa mente, a gente pode considerar a mente inconsciente, né? Ou eu prefiro um modo mente automática mesmo, né? Ou mente biológica, sei lá, que a gente não tem o controle disso. Então, se acontece
alguma coisinha ali no seu lado emocional, por exemplo, e você tem um medo, aí automaticamente você tem um arrepio. Né? Então, assim, mesmo que as entidades sejam imaginárias, elas realmente podem ter essa coisa tátil, né? Essa coisa sensível, a gente pode realmente senti-las, né? Ouvi-las, então vê-las. E aí é disso que se trata, afinal, a mediunidade. Né? Quando a gente tem ali, né, uma hipersensibilidade, né, a coisas internas ou até externas. Eu sou cético, mas já vi cada coisa não banda. Já vi gente pedir uma ração e a pessoa, opa, acordar de madrugada ligando louco pra pessoa que pediu trabalho, olha que só ateu. Sim, cara, acontecem coisas muito loucas. Mas só porque elas são muito loucas, não quer dizer que não seja possível explicá-las de forma racional. Essa que é a diferença. Claro que é uma questão de perspectiva, né, gente? Afinal, tanto faz a forma como você explica aquilo. O que importa é que funciona, o que importa é que acontece, o que importa é que é factual. Agora, a perspectiva de explicação, de entender aquele fenômeno, pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Claro, porque eu estou meditando, fico sempre arrepiada, mas não é por medo e nem atribuo à entidade, mas é como se o que a gente pensa traz reações no corpo. Batimentos cardíacos são um exemplo, ansiedade, sim, exatamente. Na meditação é muito fácil de perceber isso. Né? Conforme a nossa mente vai ficando mais quieta, né? A gente vai aquietando ali os nossos pensamentos, né? Aquietando o nosso corpo e tudo mais, os batimentos cardíacos vão ficando mais, né, desacelerados, a nossa respiração vai ficando mais tranquila. Né? Então, assim, na medida em que a mente fica tranquila, o corpo naturalmente vai ficar mais tranquilo também. Então, é uma coisa de reflexologia mesmo. Existe esse lance que a gente fala da reflexologia universal, né? Que é o universo é mental. Assim como o que está dentro é assim como o que está fora. Existe esse reflexo da nossa mente para o todo, mas existe também o reflexo da nossa mente para o nosso corpo. Muitas vezes a gente pensa que existe, né, uma grande diferença entre o eu que eu penso e o eu que é o corpo que eu sou, né? Existe muito dessa dualidade, a gente separar a nossa mente do nosso corpo. Mas não, a nossa mente é reflexo do nosso corpo e o nosso corpo é reflexo da nossa mente. Na medida em que a gente cuida da mente, inevitavelmente o nosso corpo vai, né, ficar mais saudável. E na medida em que a gente cuida do nosso corpo, inevitavelmente a nossa mente vai ficar mais saudável. Então, essa reflexologia aí que é resumida naquele grande bordão que é mente sã, corpo são. Nossa, tô muito zen hoje, né, mano? Tô me sentindo um tibetano. Ai, eu acho que eu invoquei. Essa musiquinha tibetana, tá fazendo essa invocação. Então é isso, Paulinho, meu coração. Vou só dar o resumão e finalizamos. Então, resumindo, um carinha lá, né? Qual que é o nome dele? Julian James. Julian James, ele elaborou, né, no estudo que ele fez, né, de psicologia, fisiologia cerebral, biologia, o esquaralho aquático, ele, né, estipulou uma hipótese de que há uns 3 anos atrás o nosso cérebro ele não era tão desenvolvido igual ele é hoje. Isso é normal, né? Nosso cérebro vai se desenvolvendo ao longo das gerações. E que naquela época o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro eram separados, né? Eles não tinham comunicação do jeito como a gente tem hoje. Eles agiam de forma autônoma. Então, como um hemisfério é mais emocional e o outro é racional,
né, o lado emocional, né, sensorial, foi criando, né, uma linguagem que, a princípio, parecia que não era nós. Né? Essa voz dentro da nossa cabeça, né, que hoje a gente considera como nós mesmos, naquela época talvez não fosse considerada como nós mesmos. Né? Então, dependendo da cultura, ela poderia ser considerada deuses, demônios, entidades, forças naturais, qualquer outra coisa. E não à toa foi mais ou menos nessa época que foram criados esses deuses mais humanizados, né? Antes eram só forças naturais, igual eu falei na live de animismo. Eram forças naturais, depois foram sendo humanizados na medida em que a gente, nosso cérebro ia se desenvolvendo e a gente ia desenvolvendo uma consciência e portanto, projetando essa consciência, né, nas nossas crenças, nos nossos deuses. Hoje, nós não, teoricamente, né, os nossos hemisférios direito e esquerdo têm muito mais contato um com o outro. No entanto, o natural é que seja desbalanceado, que o lado emocional sobreponha o lado racional. Isso é o natural do cérebro humano biológico mesmo. É o emocional comandar, né? Porque ele está ali, que tem toda a base biológica dele. E o nosso trajeto dentro do caminho da magia do caos ou de vários outros sistemas mágicos é a gente conseguir balancear, né, o lado emocional com o lado racional e, em vez de apenas racionalizar o emocional, a gente vai finalmente, né, agir de forma racional. Essa é a parte que seria o tipo do primeiro, um dos despertares da fase do autocontrole, que é basicamente a gente conseguir controlar as nossas reações, não ser mais um mente descontrolado. E ali também, nesse meio do Paranauê, né, tem, de um lado, né, do lado emocional, tem um mecanismo de crença, e do outro tem um mecanismo de lógica. Né? O mecanismo de crença, ele também é uma construção biológica, então está aí no nosso corpo há milhões de anos. Então é muito mais fácil da gente simplesmente acreditar do que realmente compreender. Né? Você conseguir desenvolver o seu mecanismo de lógica precisa de esforço. Né? Você precisa de realmente querer desenvolvê-lo, né? Ou ter uma educação muito boa, né? De pessoas que estão ali tentando desenvolver o seu mecanismo de lógica, te ensinando mesmo a desenvolver esse mecanismo. E é isso, povo lindo do meu coração. Então, de resumo, o que você vai fazer? Controlar suas emoções, né? Primeiro controlando suas reações, depois controlando suas emoções e controlando seu mecanismo de crença. Como que você controla seu mecanismo de crença? Desconstruindo todas as suas crenças. E aí você vai, né, obter realmente o controle da sua vida e realmente unificar, né, os seus hemisférios direito e esquerdo e sair fora do dilema da mente bicameral e torná-la uma mente una, né, unificada e toda sob o seu controle. E é isso, povo lindo do meu coração. É isso que... Esse que é o nosso rolê, esse dilema. Então, aí, utilizem isso daí para o autoconhecimento, autocontrole. Você sabe o que fazer já, né? Então, bota esse Paranauê aí nas suas meditações e vai controlar os seus mecanismos internos. E agradecido a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado dessa live e estejam todos protegidos, prósperos, de caminhos abertos e abençoados. Até a próxima.